A graça e a paz do Senhor, crianças! Sejam muito bem-vindos ao canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Eu sou a professora Renata e nós estamos estudando a revista Aprendendo, da Convicção Editora, cujo nosso tema central é A Família que Agrada a Deus. E o tema desta semana é Um Primo Muito Corajoso. Mas antes de começar a nossa história, nós vamos para a leitura do texto. Eu vou te convidar a abrir a sua Bíblia lá no livro de Josué, capítulo 1, verso 9. Vamos à leitura do texto? Diz assim: Não te ordenei isso? Esforça-te e sê corajoso. Não tenhas medo, nem te assustes, porque o Senhor, teu Deus, está contigo, por onde quer que andares. Amém, crianças? Vocês têm um primo muito forte e corajoso? Hoje a nossa história vai falar sobre um primo que era muito forte e corajoso. Mas antes de começar a nossa história, nós vamos orar. Eu vou te convidar agora a fechar os seus olhos que nós vamos falar com Deus. Oremos? Senhor, muito obrigada porque estamos mais uma vez aqui, Pai querido, aprendendo um pouco da sua palavra. Abra os nossos corações, Pai querido, nos dê entendimento para ouvir e praticar a sua palavra. Nós choramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Jesus, crianças, também tinha primo. E o primo de Jesus também era muito forte e corajoso. O nome dele era João Batista. João Batista, crianças, era filho do sacerdote Zacarias e de Isabel. Isabel era a prima da mãe de Jesus, Maria. Certo dia, o sacerdote Zacarias estava indo ao templo, visitar o templo, fazer as orações pelo povo, para Deus, para agradecer. E sabe o que aconteceu, crianças? Apareceu um anjo para o sacerdote Zacarias. Por quê? O Zacarias e Isabel, eles não tinham filho ainda. Então, eles aguardavam por muito tempo a chegada de um filho. Só que se passaram muitos anos, eles já ficaram de idade um pouco avançada e eles nunca tiveram filhos. Então ele acabou até meio que desistindo de ser pai. E nesse dia, quando ele foi até o templo fazer as orações para Deus, apareceu um anjo para o sacerdote Zacarias e falou que ele iria ter um filho e que esse filho ia ser a pessoa que ia abrir os caminhos para o Messias, que iria abrir os caminhos para Jesus. Zacarias ficou tão assustado quando viu aquele anjo, tão assustado, e ele não acreditou no que o anjo havia falado para ele. Então, sabe o que o anjo fez, crianças? O anjo falou que ele iria ficar mudo até essa promessa se cumprir. E foi assim que aconteceu. Quando o anjo saiu da presença de Zacarias, Zacarias foi abrir a sua boca para continuar fazendo, para começar, na verdade, a fazer as suas orações pelo povo, A voz dele não saía e ele percebeu que realmente ele tinha ficado mudo. Então ele saiu do templo e começou a gesticular para o povo, que estava ali aguardando a demora dele de sair do templo, e ele começou a dizer que o anjo havia aparecido para ele. Quando ele chegou em casa, ele tentou contar essas coisas para a esposa, mas ele também não tinha voz, a voz dele não saía, e ele teria que escrever para sua esposa Isabel ou até gesticular, e ele dizia que o anjo apareceu para ele, que eles iriam ter um filho e que o nome desse filho se chamaria João. Foi passado o tempo, Isabel engravidou, e quando João nasceu, as suas amigas foram visitá-la e ela falou, as amigas perguntaram qual era o nome do bebê. E ela falou que ia ser João, que o nome do bebê se chamaria João. As amigas indagaram por que você não tem ninguém com esse nome na família, por
por que você não coloca o nome dele de Zacarias? E aí Isabel olhou para Zacarias e Zacarias balançou a cabeça tipo de negativo, que não poderia ser, e aí ele foi lá e escreveu que o nome do seu filho se chamaria João. Quando ele mostrou o nome do filho, a voz dele voltou, crianças, olha que incrível! Logo depois que o bebê nasceu, o anjo, o que o anjo havia falado para ele no templo se cumpriu, que ele só iria voltar a falar depois que o bebê nascesse, né? Quando tudo aquilo tivesse se cumprido. Então ele falou que o nome do bebê se chamaria João, João Batista. E aí quando a voz dele voltou, Zacarias começou a louvar, começou a cantar e agradecer a Deus pelaquela promessa. Então Zacarias começou a caminhar junto com João Batista. E conforme João Batista ia crescendo, ele ia contando tudo que havia acontecido no templo naquele dia. Tudo que o anjo havia falado para ele. E que ele iria abrir o caminho para o Messias, para o nosso Salvador, o nosso Redentor Jesus. João Batista cresceu, se tornou um homem forte e corajoso. E ele sempre falava da chegada do Messias, da chegada do nosso Salvador. E ele pregava para aquela multidão e falava para as pessoas se arrependerem dos seus pecados, se arrependam dos seus pecados, porque a chegada do Messias está próxima, a chegada do nosso Salvador está próxima. João Batista foi quem batizou Jesus, crianças, isso mesmo, o primo forte e corajoso. Foi ele que abriu o caminho, né? Abriu os caminhos para a chegada do Messias, do nosso Salvador. Foi ele também em que batizou Jesus no Espírito Santo naquele rio. Amém, crianças? E assim como Jesus, né, tinha um primo forte e corajoso que falava de Jesus, que abria os caminhos para Jesus passar, eu acredito que cada um de vocês tenha também. E se vocês não tiverem, seja esse primo ou essa prima que abra o caminho, né? Que fale de Jesus, que fale da chegada de Jesus, não só para os seus primos, para a sua família, mas para todos os seus amigos, para todas as pessoas. Abra o caminho para Jesus passar. Fale de Jesus, pregue a palavra de Jesus. Fale para as pessoas que Jesus está voltando e que a vinda dele é bem próxima. Amém, crianças? Se vocês estão gostando das nossas lições, eu vou convidar vocês a fazer a leitura diária da revista. E se você ainda não está nos seguindo, vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos e não esqueça de ativar o sininho. Mas antes de encerrar, nós vamos orar e eu vou te convidar a fechar os seus olhos agora. Oremos. Senhor, muito obrigada por esta lição, Pai querido. Obrigada porque assim como aprendemos, Pai querido, com a história de João Batista, Pai querido, nós devemos ser, Jesus, esse caminho, abrir esse caminho para a vinda do Messias, para a vinda do nosso Salvador Jesus, porque sabemos que a vinda dele está próxima e que ele vem nos buscar. Nós choramos, Pai querido, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E até a próxima lição. Tchau!